Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine a fazer uma reflexão sobre o caminho, né? O caminho. Lá em São João, capítulo 14, versículo 5, Tomé questiona Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Né? Aí Jesus responde para ele: eu sou o caminho. Pronto. É neste versículo do Evangelho, a pergunta de Tomé e a resposta de Jesus, e nós vamos dar início à nossa reflexão deste vídeo. A gente lembra que Jesus falou que tinha muita coisa para nos ensinar, mas que os discípulos não iam entender naquele momento. E depois o Espírito Santo ia esclarecendo. E foi preciso que, como Jesus prometeu, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e capacitou a eles todos. Foi ali que eles perderam o medo e foram entender tudo o que Jesus estava falando para eles, né? Mas aí Paulo não estava lá. Paulo foi depois, porque depois São Paulo vai dizer que se considera um aborto, que ele não é apóstolo, né? Porque ele foi enviado depois, porque antes ele era um fariseu perseguidor da igreja. Mas todo mundo já sabe essa história dele, né? E aí ele foi evangelizar nos Coríntios, né? Coríntio. Então lá ele disse: olha, tudo para mim é permitido. Tudo eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Nem tudo convém. Porque ele diz que tudo isso é permitido? Porque Deus nos criou livre. Nos deu sabedoria, nos deu inteligência, nos deu entendimento para que a gente escolhesse. Eu costumo sempre falar para as pessoas, quando eu converso, que nós andamos com o céu numa mão e o inferno na outra. E eu vou escolher qual é a mão que eu quero abrir. Eu tenho a liberdade.
de escolher se eu quero o céu ou quero o inferno. Sou eu que vou escolher. Jesus quer me salvar. Por isso que ele veio e vem nos ensinando e pedindo aos apóstolos que fosse lá e ensinasse para todo mundo. Então, o que foi que São Paulo explicou lá para os coríntios? Ele disse que o desejo da carne se opõe ao desejo do espírito. Isso ele diz em Gálatas 5,17. E os desejos do espírito se opõem ao da carne e assim eles são antagonistas, não é? Então cabe a gente a discernir. Aí ele vai dizer o que são os desejos da carne. Aí ele diz é fornicação, certo? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdia e partidos, e mais outros, né? Ele cita esses daqui. Então, diante dessa alerta, disto que São Paulo nos ensina, cabe a nós hoje fazer uma avaliação de como está a caminhada nossa como católico, cristão batizado, missionários da igreja. Como está sendo o nosso comportamento? Como está sendo o nosso caminhar diante dessa fornicação, que é o primeiro que ele fala? Porque veja, Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho está lá, está indo. Então, de um lado, a gente tem os dons do Espírito e do outro tem os dons da carne. Os dons não, as coisas que a carne ensina, que deseja. Os desejos da carne e os desejos do Espírito. E nós estamos caminhando. Então, nesse caminho, a gente vai encontrar pedras, vai encontrar buracos, vai encontrar muitas dificuldades. E a gente está caminhando. O importante é que a gente está no caminho Jesus. Mas para isso eu tenho que ir cumprindo o meu dever para seguir com Jesus, né? Impureza, né? A gente, como é que a gente está, nossa situação de impureza? Eu não falei de fornicação, mas eu acho que todo mundo entende, sabe o que é fornicação. Fornicação é depravação, certo? É atos sexuais fora de regrado, certo? É traição, orgia, essas coisas tudo, todas. Isso são fornicações, falta de respeito, relações sexuais fora do casamento, relações sexuais desordenadas, isto é fornicação. Então, é o primeiro que ele diz que é o desejo da carne, e realmente é. E a impureza, tudo é aquilo que tudo nos torna pessoas impuras, como cobiça, maldade, nos torna impuras, né? Aí vem libertinagem. Libertinagem hoje está na moda, fornicação hoje está na moda, mas libertinagem, o pessoal confunde liberdade com libertinagem. Liberdade, eu respeito e alguém me respeita. Libertinagem, alguém não respeita o outro, né?
idolatria. Os protestantes dizem que nós somos idólatras. Eles também são. Porque o que é idólatra? Eles falam que nós somos idólatras porque por causa da imagem dos santos. Não, não. Idólatra todos nós somos pelo dinheiro, que eu acho que tem alguns pastores que gostam um pouquinho de dinheiro, né? Jogador de futebol, outros artistas, isso tudo nos leva à idolatria. Outro caso também, a superstição. Pelo amor de Deus, esse aí é que é terrível. Eu conheço católicos, sim, de vida na igreja, comunga, participa das pastorais, participa dos serviços, dizimista, faz tudo. Mas não sai nem para a missa se antes não ouviu o horóscopo, para saber se pode sair ou não sair. Isso é superstição. Você vem para a casa do seu Criador, você vem com o Criador, vem com Jesus, vem no caminho. Como é que você vai acreditar num signo? Isso é superstição. Outras pessoas botam ferradura de cavalo nas portas, dizendo que é para proteger. Não existe proteção fora de Jesus. Que católicos somos nós? Diz que acredita em Deus, diz que acredita nos ensinamentos de Jesus e vai buscar crendices lá fora. Tem gente que não passa debaixo de uma escada. Tem gente que não quando vê um gato preto, Ave Maria, volta do caminho. Pobrezinho do gato não tem nada a ver com isso, né? Galinha preta é taxada de galinha de macumba, pelo amor de Deus, é terrível essas coisas, né? Mas vamos para frente, tem mais. Inimizade. Inimizade, a gente vê isso quase normal, dentro da igreja, não é fora, não. Tem gente que entra na igreja para missa sorrindo e sai com a cara feia, porque arranjou inimizade lá dentro, porque alguém deixou de cumprimentá-la, ficou triste. E às vezes até uma homilia do padre que não foi agradável para ela, porque a homilia não é do padre, ele está falando a verdade do evangelho. Uma pessoa já fica com raiva, não vou mais assistir a missa daquele padre. Isso é inimizade, gente. Isso é coisa do carido, viu? Arranja brigas. Pessoas briguentas, faz questão por tudo. Isso eu vejo dentro da minha comunidade. Eu não estou inventando nada, não. Ciúmes. Agora, ciúme, todos nós somos ciumentos. A gente tem que ter cuidado com isso, viu? A gente tem ciúme de tudo. É meu. Sabe o que é o que leva a gente ao ciúme? Esse egoísmo do eu, do meu. A gente tem que ter cuidado com esse eu. Ódio. Como é que um cristão católico diz, eu odeio isso? Eu não estou falando nem de pessoas, eu digo de qualquer coisa. Eu já vi, eu odeio esse celular. Eu odeio isso aí, eu odeio carne de porco, eu odeio... Gente, como é que tem lá nos mandamentos? Em tudo dás graças a Deus. Como é que tu vai usar ódio, tu sendo um cristão católico? Vai ser odiosa. Não, você pode até não gostar, não queira, não chegue perto.
mas dê graças a Deus. Não odeie, não tenha ódio dentro de você. Ambição. Ambição é outro pecado que nós temos gravíssimo. Todas essas coisas. E nós católicos, viu? Eu estou falando para nós católicos. Não estou falando para protestante, para ateu. Não, eu estou falando para nós católicos. E isto somos nós que somos batizados, certo? Nós comungamos, nós recebemos a luz de Cristo, recebemos o óleo de Cristo, recebemos o sal da alegria e somos essa pessoa assim. Isso é terrível. Está na hora da gente fazer uma meditação dos nossos conceitos, né? Discórdia. Discórdia a gente vê nas pastorais, né? Tudo bem, a gente não vai concordar com tudo, mas isso é motivo de diálogo, não de discórdia. Eu não vou mais participar da pastoral tal porque eu não concordo com isso. Não, você tem que dialogar, vamos crescer. Tem muitas coisas erradas que a gente precisa corrigir. Não é verdade? Aí vem partidos. Hoje a gente está vivendo nessa situação de partidos, né? O que diz partido? Nós temos hoje partido de direita, partido de esquerda, que estão se degladiando, levando ódio, levando isso e aquilo outro. O cristão, tudo bem que ele tem a sua opinião, tudo, mas não pode criar partido. Os judeus, eles pensavam que eram o dono do reino de Deus, que eram os donos da salvação, porque foram aquele povo escolhido que entraram na terra de Canaã. E Jesus veio para ele para informar o contrário. Jesus não fez acepção de pessoas, não fez acepção de ninguém. Ele veio para salvar todo mundo e até hoje está aí. Querendo salvar todo mundo. Por quê? Porque todos são criaturas de Deus, filho do mesmo Pai. Foi Ele quem criou. O bandido e o santo, todos foram criados por Deus. A questão de ser santo e ser bandido é opção da pessoa pela liberdade que tem. Mas Jesus não quer perder nenhum, ele quer salvar a todos, né? Então, e o partido separa a gente, é como futebol. Você tem um time de futebol, eu tenho outro. Por conta disso aqui, a gente vai se matar, a gente vai brigar. Nós que participamos da igreja, nós que somos cristãos, nós que somos batizados. Não está certo isso, não é? Inveja. Essa inveja, isso aí é a mãe de todos os pecados. Se a gente vê desde a criação, Satanás perdeu o paraíso, viver lado de Deus, por conta de inveja. Caim matou Abel por inveja. Né? Para não ir muito longe, os judeus mataram Jesus por inveja. Então a gente vê que a inveja é coisa satânica mesmo, viu? E a gente tem inveja de uma roupa bonita do irmão, do carro bonito do irmão, da casa do irmão, do emprego do irmão. Gente, se você olhar para dentro de você, para a sua vida, você vai agradecer a Deus por tudo que você tem e por aquilo que você não tem. Porque se você não tem, é porque você não merece aquilo. Mas não inveje. Bebedeira. Bebedeira é porque na bebedeira vem a fornicação,
vem as discórdias, vem as brigas e vem até as mortes, né? Então, isso é coisa do maligno. E orgias. Na orgia tem bebedeira, tem inveja, tem fornicação e tem tudo. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas porque não é fácil, né? Mas aí ele diz que no caminho a gente também tem os frutos do Espírito. A gente tem o fruto da carne e o fruto do Espírito. Então, o primeiro que ele diz, a caridade. Muitas pessoas confundem caridade com dar esmola, dar uma roupa, né? E isto também faz parte, é caridade. Mas a caridade está no tratamento de você com outra pessoa, com seu irmão, na sua casa, sua esposa, seu esposo. Por mais que você tenha raiva, trate com caridade. O que é caridade? É sobriedade, é mansidão, gente. É sabedoria. Se a gente não está entendendo o que é, vamos estudar o que é caridade para a gente se aprofundar mais. Alegria é um dom do Espírito. São coisas do Espírito, né? É fruto do Espírito. O Papa Francisco, ele lançou até uma encíclica chamada a Alegria do Evangelho. E ele diz que não entende como é que um cristão batizado vive emburrado, de cara feia, triste. Gente, tem gente que é terrível. Você dá um bom dia, ele torce a cara para o outro lado. Já amanhece o dia assim, parece que passou a noite chupando limão, não sei o que diabo foi, que não olha nem para a sua cara. E é batizado e é da igreja. No outro dia ele está te abraçando, quer dizer, é uma pessoa bipolar. Uma hora está rindo, outra hora está de cara feia. E a gente tem que ser alegre. No nosso batismo, a gente recebeu a unção, recebeu a luz de Cristo, recebeu o sal, que é a alegria. E dá sabor na vida, o sabor do nosso caminhar. A paz. A gente fala muito em paz. Mas quando é que a gente vai pensar que não tem paz agora? Na Ucrânia não está havendo paz porque está havendo guerra. Mas você, dentro de você, está existindo paz? A sua paz espiritual, a sua paz com Cristo, a sua paz com seus irmãos, paz no seu trabalho, paz no seu caminhar. Vamos ver isso também, né? Paciência. A paciência é sabedoria. A gente precisa aprender a ser paciente com tudo. A gente não tem paciência de esperar. A gente não tem paciência de ouvir. Não tem paciência para rezar. Não tem paciência com os filhos. Não tem paciência com os irmãos. Não tem paciência com nada. Nós somos pessoas perturbadas. Estamos fora da paz. Então é necessário termos paciência. Ser afável, né? Que é a afabilidade. Afabilidade. Ser uma pessoa afável, agradável, né? Uma pessoa que leve luz aonde chega, leve alegria. Receba bem seus irmãos. A gente tem que lembrar sempre. O homem que é o caminho, ele disse: eu e o Pai somos um. Sejam vocês um.
Então, se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, por que essa diferença? Que nós queremos ser melhor do que o outro. O ego, viu? O eu, o meu, que nos leva a essa perdição. Bondade. A gente tem que ter bondade. Isso, quando a gente fala de paciência, afabilidade, bondade está incluso, né? Fidelidade. Muitas vezes a gente pensa que ser fiel é só para casados, né? Eu sou fiel à minha esposa é fiel a mim. Mas a fidelidade, ela é muito profunda. Eu tenho que ser fiel a Deus, principalmente, fiel nos meus atos, o meu sim seja sim, o meu não seja não, né? Fiel com meus irmãos na igreja, no trabalho, na rua, onde quer que eu esteja, eu sempre seja esta pessoa fiel e agradável a todos, né? Brandura. Você vê aqui uma coisa, isso é como os 10 mandamentos, que no final de tudo Jesus diz, eu vou dar mais um, que é amar um ao outro, e anula praticamente todos eles, porque onde existe o amor, não existe maldade, né? Aí ele diz brandura, a pessoa ser branda, já está inserido na paciência, né? E temperança. Temperança é o autocontrole, não se desesperar com besteira, aprender a ouvir e aprender a falar e respeitar o outro. Então, eu não sei se isto vai lhe fazer bem ou se você vai deixar para lá, o vídeo é um pouquinho longo, 28 minutos. Não sei se você vai ter paciência de ver o vídeo, né? Mas eu creio que a gente tem que fazer uma reavaliação da nossa conduta cristã católica. Olha, eu estou falando para católicos, para quem se diz católicos e para quem se acha católicos. Então, que Jesus ilumine a todos nós, que a gente seja pessoas melhores e sejamos católicos de verdade e que nos ame de verdade. Vamos valorizar o nosso batismo. Vamos valorizar o óleo, a unção do óleo, que nós fomos ungidos sacerdote, profeta e rei. Vamos valorizar a luz de Cristo que recebemos pelaquela vela batismal. Vamos valorizar a água, né? Vamos valorizar o sal. E sejamos pessoas alegres, afáveis, né? Com as pessoas, com os nossos irmãos. Lembrando que todos nós somos um diante de Deus. A diferença que faz é o nosso ego, o nosso eu, certo? A minha prepotência de querer ser melhor do que o outro. No resultado final, a gente já sabe qual é. Todo mundo igual, certo? E outra coisa, lembre-se, a gente nasceu um para o outro, para servir o outro. A gente já começa a ter o exemplo na hora que nasce. Na hora que nasce, tem alguém para nos receber, para nos dar um banho, nos trocar uma roupa, botar perfume para a gente ficar bonitinho. Na hora que a gente vai para o final, morre, a gente vai precisar no mínimo de 4 pessoas para carregar o caixão. Fazer essa bondade, este milagre para nos enterrar. Porque se ficar na superfície, os cachorros vão comer. E um templo do Espírito Santo não é para ser comido pelos cães.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.